Fala galera, tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar com dois irmãos sobre uma história incrível. Já há quantos anos que vocês estão? Vamos fazer 9 anos agora no final do ano. 9 anos de muita jornada, muito barulho, mas também de muito sucesso. Estou aqui com o Lucas e Matheus da Irmãos Dias. Prazerzaço aí estar com vocês hoje. Obrigado por receber a gente aqui na casa de vocês, na mais nova casa de vocês, né? Isso. Afinal de contas, acabaram de inaugurar, mas hoje já são 3 unidades, né? A gente vai estar contando um pouquinho melhor sobre essa história aí ao longo do nosso bate-papo hoje. E queria que vocês se apresentassem aí para a galera. Prazer, me chamo Lucas, tenho 26 anos, pai de 2 meninas e um dos sócios responsável pela Irmãos Dias. Prazer, me chamo Matheus, tenho 27 anos, sou irmão do Lucas, somos irmãos Dias, barbearia, tenho um filho e tem vindo aí mais um na barriga aí. Espero que seja mais um menino, né, pra gente colocar Equilibrar, na barbearia também. E equilibrar, né, Balan? Tem 2 meninas de um lado, Isso. 2 meninos do outro. Isso aí. Eu tenho 2 meninas também, a minha Duda e a Helena, uma de 5 e outra de 1 ano. Mas tem que dar trabalho, né? Dá trabalho, mas é muito bom, né, graças a Deus. Um dos motivos, né, da gente estar buscando crescimento é para isso, né? Transformar a vida dos nossos filhos, né? E dar para eles o que a gente não pôde ter um dia. Isso aí, muito bom. Engraçado que o nome de vocês é Irmãos Dias, mas vocês de fato são irmãos de sangue, né? Eu não cheguei a comentar com vocês, mas o meu grupo é o Brothers Pet. Mas por que começou o Brothers Pet? Porque na época nós éramos um trailer, era uma franquia. O nome da franquia chamava-se Turma do Banho. Só que eu e meu sócio, os dois têm a mesma característica. A barba pretona, sobrancelha grossa. Com o tempo a gente vai pegando os trejeitos de fala, muito parecido. Então todo dia a galera chegava pra gente e falava assim, cadê teu irmão? A gente falava, pô, cara, a gente não é irmão, a gente é amigo há muitos anos e tal. O dia que a gente saiu da franquia para montar a nossa própria loja, a gente falou, cara, a gente ia sair do trailer, que era um trailer laranjão, para uma loja física. Com medo da galera não identificar o que era, falou, cara, a gente tem que ter essa conexão, quem já é nosso cliente, aí vamos tentar montar uma parada que faça a conexão. Aí a gente entrou a Brothers, de irmãos, Pet. A gente falou, a gente é irmão dos pets, todo mundo é irmão, então é isso. Aí a nossa logo é até... A gente falou, pega a caricatura dos dois para poder unificar e ficar ali parecido. Aí é um rosto, né? E um cachorro. Só que fizeram a cara dele, que é uma cara cabeçudo, quadrado e um cachorro. Aí eu falei, esse aqui é ele, eu sou o cachorro do lado. É o mais perto, cachorro com sobrancelhudo. Por isso que eu perguntei para vocês antes se vocês de fato eram irmãos de sangue, que eu e meu sócio, o Érico, beijo pro Érico, é meu irmão de alma, né? De vida, a gente é amigo há muitos anos já. E aí a gente montou um negócio, enfim, foi assim que a nossa jornada. Igual, por exemplo, na rolou. nossa barbearia, né? O pessoal, quando a gente só tinha uma unidade que era da Estrada da Caroba, o pessoal chegava muito, via 4 barbeiros trabalhando, perguntava, pô, vocês são irmãos? Aí um mais moreninho, outro mais branquinho. Ah, pô, tem certeza. Aí a gente falava, olhava um pra cara do outro, que é todo mundo irmão mesmo. Que a gente também tem essa questão, né? Conceito de família, um querer ajudar o outro, transformar o ambiente da barbearia em uma irmandade. Não somente, tipo, eu e o Matheus é os caras, não. Eles trazia todo mundo para dentro do mesmo conceito. Maneiro, eu acho que essa característica, né, de empreender, tendo amigos no meio do caminho, é uma oportunidade, mas ao mesmo tempo é um baita desafio, né? Verdade. Assim, vocês dois são irmãos, durante a jornada já devem ter tido algum tipo de conflito de ideia, né? Não sei se de repente já tiveram outros conflitos, mas é natural, acho que de qualquer relacionamento, então priorizar muito essa essência familiar, eu acho que é uma coisa que eu, como empresário, como consultor de negócios também, eu gosto sempre de priorizar muito, porque a essência de tudo é a família, né? Como você falou, dos nossos que estão vindo, mas e de quem já faz parte, né? Até onde vale a pena ser dinheiro só por dinheiro, né? E se perder a conexão maior que é a família. Então, eu sempre priorizo muito isso. E aí, queria conhecer um pouco mais dessa história. Como é que foi começar essa jornada? Vocês são 2 garotos jovens aí também, já trabalhando também há bastante tempo. Como é que foi essa jornada aí? Não vou nem perguntar do bacalhau, mas pode contar aí um pouquinho como é que foi essa jornada aí de vocês. Então, nós começamos bem cedo, né, nessa questão de empreender, porque nós não viemos de uma família rica, viemos do pouco, né, mas na Bíblia fala, né, que aqueles que são fiel no pouco sobre o muito serão colocados. E como começou essa história, né?
Eu sempre fui autodidata, eu gostava muito de aprender as coisas. Hoje eu me titularizo com mais de 10 profissões, barbeiro, tatuador. Eu até brinco, É né, que eu falo mesmo? que eu sei fazer até unha, os outros riem um pouco, É né? mesmo? Eu faço também, de cachorro. De gente não. Pô, até crochê eu sei fazer. Aí, esse é o Rodrigo Hilbert aqui do nosso Um lado. pouco. Ainda tem churrasco que o cara domina, Também, pô. gosto de fazer um churrasquinho, né? Tem que ter uma barriguinha aqui pra Era pra gente ter sustentar. marcado um churrasco hoje, Pô, né? né? Não conversar aqui, comer um churrasquinho, tomar uma coca É a gelada. próxima. Mas vamos lá. Aí a gente começou a aprender um pouco de tudo. Minha mãe tinha a máquina de cortar cabelo em casa, ela fazia uns cortes na gente, mas não foi daí que surgiu a necessidade. Foi quando eu ia na barbearia com meu irmão, né? E via ele cortando o cabelo dele. E naquela época, né, as barbearias mais tradicionais não tinha televisão, era revista, né, que a gente ficava lendo. Eu, na época, não era muito de ler, então eu ficava observando, ver o cara cortando o cabelo, né, trocando pente. Falava, pô, negócio interessante. Aí chegava, quando eu chegava perto na hora da minha vez de cortar, eu observava melhor os pentes que ele utilizava, só que eu tinha que ter aquela visão de identificar qual era o pente, então eu gravava bastante na memória e chegava em casa, falei, pô, Matheus, vamos que eu vou tentar fazer um corte em você, vai ficar maneiro. Aí comecei a fazer, foi dando certo, fui cortando o cabelo de alguns amigos que apareceram lá. Só que aí teve um amigo que uma vez chegou pra mim e falou assim, cara, você tem que limpar sua máquina, eu corto o cabelo já também. Aí, pô, vamos desmontar ela aqui, aí vamos lavar a lâmina, e por isso que lavou e meio que quebrou esse sonho, né? Porque a máquina ficou ruim, e como eu não fazia algo por fins lucrativos, era mais por hobby, aí eu deixei de lado, que era só mais uma coisa que eu tinha aprendido. Mas tu tacou água na máquina? Então, não na máquina, taquei na lâmina. Eu lavei a lâmina depois, no outro dia, tudo enferrujado, a máquina tremendo. Eu falei, perdi a máquina, que é aquela amarelinha tradicional da van, né? Aham. Aí eu falei, pô, perdi a máquina que minha mãe me deu, né? Era até pra eu ter guardado como recordação, né? Minha primeira máquina. Isso. Mas aí nisso eu parei ali, com esse segmento, sonhando que meu irmão sempre foi um cara muito pensador. E no caso, ele pensava muito nas coisas, na forma de ganhar dinheiro. Ele até brincava comigo e falava, Lucas, tu vai muito na força do teu braço, que eu era aquilo, tipo, tinha que mover a geladeira daqui para lá. Ele pensava de uma forma estratégica, levar sem fazer força. Eu já queria agarrar a geladeira e vamos Vamos. levar. Eu era tipo assim, hoje eu sou um pouco menos que eu aprendi um pouco com ele. E ele falava, né, que as coisas a gente tinha que ser estratégia. Ele, ele por tempo, ele fez importação dos Estados Unidos também, antes da barbearia, quando tu vê que a gente abriu a barbearia em 2016. Antes disso, dois adolescentes, no caso ele, né, ele importava, eu era o cara comunicativo, a gente fala, vamos na rua que a gente vai vender, batendo de porta em porta. Mas antes disso, que surgiu a necessidade de empreender, foi quando a gente viu que nossos pais, ele não tinha condição de dar tudo que a gente queria, e a gente queria ir no parque de diversão, e a gente falou, cara, o que a gente pode fazer para ganhar dinheiro? Eu e meu irmão paramos para analisar, tinha um primo nosso também, o Fabrício, e a gente tem um quintal com bastante diversidade de frutas. E ali a gente viu, cara, vamos pegar um coco, vamos pegar o cacau, vamos pegar a manga, vamos botar no carrinho e vamos vender. Pô, aí a gente foi pra rua com a cara e coragem, começamos a vender fruta. Aí, pô, conseguimos arrecadar no dia quase R$ 50 mais ou menos, né, Matheus? E, tipo assim, a gente olhou um pro outro, naquela época a gente devia estar em torno de 13, 14 anos, ou até menos. E a gente viu, caraca, cara, a gente com nenhum investimento pegou fruta do quintal, conseguiu fazer E dinheiro. foi uma hora, né? E foi rápido, porque, Rapidinho. tipo assim, passava ali, a maioria não tinha quintal em casa com árvores frutíferas. Passava na porta, um coco, R$ 2, um cacau. Então, tipo assim, são frutas que o pessoal gosta e a gente conseguiu vender. E nesse dia a gente conseguiu ir ali no parque de diversão, brincando, nosso primo também, foi uma parada muito divertida. Então, dali já plantou a semente do empreendedorismo na gente. Aí voltando ao raciocínio da barbearia, como a gente já tinha essa questão, passou da fruta, teve a questão do Matheus empreender com roupas, eu aprendi também depois disso a consertar a bicicleta, eu era, no caso, mecânico de bicicleta, a gente ganhou um dinheirinho e a gente sempre foi vendo, aí era o lance, eu com a mão de obra, Matheus inteligência, cobrava, às vezes eu até chegava pra ele e falava assim, pô Matheus, tu cobrou errado, cara, pô, consertei o negócio, era pra ser uns R$ 20, tu cobrou 10, aí ele, pô, cara, tem que me falar, aí nisso foi indo, aí chegou a fase de dar um pouquinho mais atenção na escola, né, que a gente tava chegando naquela fase da adolescência para se tornar um homem, né, um adulto ali a partir dos 18 anos, e foi onde entra a história do Matheus, a experiência
que fez ele querer voltar a arder a chama do empreendedorismo? Então, sempre, desde criança, a gente procurava alguma coisa para fazer. A gente era aquela criança estranha que assistia pequenas empresas, grandes negócios. Maneiro, maneiro. Aí, como o Lucas falou, a gente chegou aos 18 anos, é complicado, né? Quando a gente chega nessa idade, a gente fica naquela pressão, o que a gente vai fazer. E são muitas ideias, às vezes, na cabeça do empreendedor. E como o Lucas tinha tido essa experiência antes, né, de barbearia, isso ficou meio que ali em segundo plano. Só que a pressão de fazer alguma coisa, exercer alguma profissão, de ganhar dinheiro logo, fez com que eu procurasse uma opção mais formal, né, o CLT, que foi a Lojas Americanas, onde eu fui levar meu currículo. E lá eu enfrentei uma fila gigante, que eu não entendia para que era. Levei meu currículo. Além de entregar meu currículo, fiz uma prova de 30 questões. Fiquei até meio assim, falei, ué, essa prova é um cargo importante, é gerente, é vendedor, alguma coisa assim. Não, era para carregar caixa no caminhão. Só que aí eu, voltando para casa, eu parei para pensar, eu falei, cara, tô novo ainda, não tenho família, é a hora certa de eu arriscar, então eu vou empreender. Vou chamar meu irmão para isso, porque um apoia o outro, né? E a gente caminha junto. Aí foi quando eu falei com o Lucas, que tinha um curso perto da nossa escola, que era R$ 20 a matrícula, era um curso de vereador, Eliseu Kessler. Um centro social, né? O cara aqui, né? Ele abriu uma porta pra gente. E nisso a gente começou lá a ter aula, a estudar. E o Lucas, como ele, tipo assim, ele era bem experiente, né? Já não chegou iniciante. Ele acabava, às vezes, até ajudando os outros alunos, né? Agora virando professor, né? Já ganhei mais uma patente. Já sabia que não podia lavar a máquina. Já avisou a galera, já saiu não na lava a frente. máquina, não. Aí, tipo assim, a gente ali no curso, né, onde abriu oportunidade, que eu fui chamado para trabalhar numa barbearia, e nessa barbearia eu consegui aprender um pouco mais do que realmente é o ramo. E, pô, naquela época, um jovem, 2016, eu tava ganhando em torno de R$ 2.000 por mês, imagina, um jovem de... Quantos anos tu tinha nessa época? Eu tinha 16 anos ainda, quando eu comecei, logo depois eu fiz 17. Mas bota aí, um jovem de 17 anos naquela época ganhando R$ 2.000 e trabalhando, tipo assim, pouco. Tu chegou a botar currículo em algum lugar para trabalhar também? Não. Ou teu irmão já Não, foi na porque eu frente ainda e tava te estudando. puxou? Entendi. Nessa época que tu botou currículo, tu tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. 18 já, né? Aí eu tava colocando currículo, né? Vi que não era legal. Falei, pô, não vou deixar ele chegar nessa parte, vou chamar ele antes. Aí como eu tinha 18 e tinha 17, a gente já começou nesse lance. Eu acho legal, cara, curioso, porque eu me identifico muito nessa fase, né? Quando eu comecei a empreender, eu comecei a participar de uma porrada de processo seletivo. Botava currículo, já trabalhava muito novo, então botava currículo, chegava nas últimas etapas, pô, de grandes empresas, na Vale e várias outras empresas grandes, chegava na última etapa, aí o cara contratava outra pessoa que não era eu. Aí chegou no momento, na época pelo CIEE e tal, né? E aí eu chegava lá e falava assim, cara, eu preciso que me diga o porquê, porque eu tô ficando frustrado. Eu vou para a última etapa, eu vejo que eu sou apto para estar ali. Por que não tá me chamando? Chamando um cara que não tem tanta experiência assim. E aí falaram isso, cara, você tem mais experiência do que a vaga exige, então a probabilidade de você sair daqui, dessa vaga, é muito grande. Aí eu falei, cara, então já que eu tenho mais experiência do que a galera que tá tendo agora, eu vou começar a fazer alguma coisa sozinho, porque já que eu não sou bom o suficiente para estar com ninguém, nem sou bom o suficiente, de repente, para poder concorrer com a galera, então eu vou fazer o meu caminho sozinho. E dali eu comecei a planejar a minha sorte, né? Inclusive o nome do projeto que eu tenho chama-se Planejando a Sua Sorte. Exatamente porque a gente não precisa ficar esperando bater na nossa porta. Então, como que a gente consegue planejar essa sorte, né? E o que é sorte? Na minha concepção, né? Sorte é como a gente se planeja para as oportunidades. Então, pô, com certeza todo mundo que está aqui nessa sala, em algum momento teve alguma oportunidade. Só que às vezes não era o momento certo porque você não tinha se capacitado ou adquirido alguma experiência ainda, ou tido alguma coisa na tua vida que fizesse você estar preparado para aquilo ali, naquele momento. Então, falei, cara, daqui para frente eu vou me preparar de todas as formas e eu vou criar minha própria sorte, né? E para não esperar ninguém bater na minha porta, porque eu tô batendo na dos outros e ninguém tá me chamando. E aí como que eu fui fazer isso? Empreendendo, né? Ou seja, cara,
Empreender todo dia é um desafio diferente, é uma loucura, né? Mas é uma loucura que depois que você entra, tem dia que tu fala assim, cara, eu não quero mais isso, chega, mas aí daqui a pouco passou 10, 15 minutos, tu fala assim, nossa, quero abrir mais 2, 3 lojas, quero fazer mais um monte de coisa, então é uma montanha-russa na vida de todo empreendedor. E, cara, dali pra frente eu não parei mais de querer me movimentar dessa forma. E tudo que eu vim fazendo na minha vida foi sempre assim, né? Eu traçava um objetivo, sonhava e fazia o movimento acontecer. De alguma forma, Papai do Céu sempre foi me orientando, eu sempre tive muito pedido, né, para que ele pudesse estar me guiando também nessa jornada e eu pudesse estar obedecendo esses caminhos que Deus também estava falando comigo, de alguma forma eu também estar seguindo, né? Então, Planejando a Sua Sorte surgiu aí, né, que é o nome do nosso projeto, e ao mesmo tempo a gente empreende todo dia buscando essa sorte e trazendo também para quem está junto com a gente, né? E aí, nessa jornada, vocês começaram a empreender. Então, tu começou, estava trabalhando lá nessa outra barbearia, né? Isso. Aí eu comecei a trabalhar nessa barbearia, né? Onde fui ganhando experiência com... E como a gente veio do pouco, meu pai sempre ensinou a gente a juntar. Eu tinha juntado um dinheirinho, aí ao mesmo tempo acabei sendo demitido de lá na época. E pensei também, pô, cara, fui demitido de lá, não vou conseguir mais trabalhar no ramo da barbearia, não vai ser legal. Vou deixar pra lá, porque meu pai tinha um sonho também pra gente de ser militar, né? Então, tipo Que assim, é a maioria dos pais naquela época comum, queria né? algo mais sólido para os filhos, né? Até hoje, né, cara, assim, eu dou aula para criança também, de empreendedorismo, de educação financeira, e aí a maioria dos pais querem ou que o filho seja funcionário público ou militar, né? É o primeiro caminho. Ou então apresenta, meu filho vai ser advogado, médico, essas profissões mais tradicionais, né? Ninguém pensa em abrir uma barbearia, às vezes quando é criança, abrir um pet shop, que nem eu, né? Então, assim, o que eu falo para a criançada é: faz o que te faz feliz. Foi o que meus pais sempre falaram para mim. Faz o que te faz feliz, que de alguma forma você vai se encontrar. E a jornada do empreendedor é isso, né? É criar soluções para os nossos clientes a todo momento, né? Não a gente tá pensando no que ele deve fazer, entender qual a dor desse cara, de alguma forma a gente criar soluções mais criativas, né? Para que eles possam se sentir acolhidos e a gente se tornar referência para eles, né? Mas aí, quando a gente começou, foi um pouco complicado, né? Porque nós fomos para casa, né? Que a gente eu saí dessa barbearia. E eu falei, poxa, acho que isso não vai dar certo não, vou deixar para lá, vou ter ajudar meu avô na obra de casa, que estava em construção na época, meu pai não tinha dinheiro para pagar a pedreira, era meu avô que fazia. E como eu falei, eu era autodidata, eu também sabia embolsar, botar um piso, então eu ajudava também. Só que o tempo foi passando, isso já era perto do final do ano. Eu cheguei pro meu irmão e falei, cara, pô, o Natal tá chegando, a gente quer comprar roupa, fazer as coisas. A gente não podia depender dos nossos pais, porque a gente sabia da condição e a gente não julgava eles por isso, que a prioridade era construir a nossa casa. Eu pro Matheus, falei, Matheus, vamos catar umas criancinhas aí na rua, vamos fazer uns cortes em maneiro, postar na internet e vamos ver no que vai dar. A gente pegou umas criancinhas, pagamos até um dinheiro às vezes para as crianças poderem cortar, né? A gente pagava. Nós conseguimos criar um conteúdo ali, não o melhor conteúdo que a gente podia criar, mas divulgamos. E no final do ano, lá na nossa varanda ficou bem cheia mesmo, bastante clientes, graças a Deus. Então a gente já sentiu ali que poderia ser algo que ia dar muito certo. Só que tinha um porém, né? Que a gente ainda tinha o preconceito do nosso pai, né? Não julgo ele, porque as crianças hoje elas não nascem com os pais, o Estado, o governo ensinando ela a empreender. Eles foram formados para ser ou CLT ou tentar um cargo no governo para ter uma estabilidade. E, portanto, que eu já até ensino diferente para minha filha, né? Eu falo, tu vai ser o quê? Tem que empreender. Ela até brinca, pai, eu vou ganhar muitos milhões. Então, tipo assim, essa era a nossa realidade. Então, meu pai tinha um pouco ainda de receio sobre a gente se tornar barbeiro. Mas, igual tu falou, que você falou que importa o que tu faça, né? O que meu tio falou, procure ser o melhor naquilo que tu faz. Então eu sempre guardei essa palavra e a gente foi se dedicando no ramo da barbearia e nisso a gente foi conquistando espaço, isso tudo na varanda da nossa casa. A gente procurava fornecer o melhor atendimento, né, Matheus? Isso aí. Como o Lucas também estava falando, você falou, tocou no ponto da fé, né? A fé para o empreendedor é tudo, né? Se a gente não acreditar e não ter
que às vezes Deus do nosso lado para a gente se ancorar nessa montanha russa de emoções que às vezes a gente está lá em cima, às vezes está lá embaixo, a gente fica meio que perdido. E foi o que aconteceu com a gente, até com meu pai também, porque meu pai, como a visão dele não era essa de empreender, ele não acreditava muito nessa questão e ele queria que a gente fosse militar. Só que aí ele viu o movimento da galera, a galera curtindo, a gente gostando de atender a galera. Como o Lucas falou, a gente sempre fazia o nosso melhor. A gente começou na varanda de casa, uma cadeirinha de madeira normal, mas aí arranjamos uma cadeirinha de computador um pouco mais macia. Aí minha mãe ia jogar um sofá fora, a gente, pô, não senta na cadeira aí não, ó. Vamos colocar um sofá aqui para vocês. E por isso a gente tem, se vocês olharem aqui na loja, a gente tem sofá dentro da loja, por causa disso. Maneiro, maneiro. Eu gosto muito disso. Essas histórias fazem muito sentido, né? Aí outra coisa também que acontecia, às vezes no quintal, né, não tinha um ventilador, assim, um ar-condicionado, a gente arranjava um ventilador da minha mãe. Calma aí, mãe, vou atender o cara aqui, vou pegar o ventilador, pegar o ventilador. Rolava muito mosquito também, a gente fez um repelente, passava na perna dos clientes, fazia até massagem. Final feliz. Serviço completo. Serviço completo, o cliente amava, entendeu? Gostava. Via que a gente estava se esforçando para a gente oferecer o nosso melhor nas condições que a gente tinha no momento. Eu acho que é isso que o empreendedor tem que fazer. Às vezes a gente não vai começar com as melhores opções, melhores equipamentos, mas a gente dá o nosso melhor na condição que a gente tiver. Tem muita gente que espera chegar no momento ideal, né? Ah, o momento perfeito é esse aqui. Aí desenha tudo. Não, para começar tem que ser assim. E a maioria dos empreendedores, se não todos, né, que tiveram sucesso, como a gente tem, né, ao longo da nossa jornada, a gente conseguiu construir muita coisa, apesar de querer muita coisa ainda para frente, mas foi exatamente fazendo esse movimento, fazendo com o que tem, irmão. É o que dá para fazer hoje, é assim, vamos fazer de coração, de forma genuína e visando melhorar cada vez mais, né? Então, acho que é onde a gente separa os meninos dos garotos e dos adolescentes e dos adultos, né? A gente aprende a viver essa maturidade do que é empreender quando a gente simplesmente pega e faz, né? Obviamente que quando a gente tem algumas metas, né, e um planejamento adequado para isso acontecer, é melhor ainda, né? Então, vocês ficaram quanto tempo durante esse período em casa, assim, dando esse BO para a mãe de vocês lá? Então, no espaço da varanda, ocupando ali a entrada da nossa casa, nós ficamos 1 ano. Só que nesse período a gente ganhava o nosso dinheirinho e a gente não gastava, a gente juntou tudo para reinvestir numa lojinha que a gente tinha, numa barraquinha. E como a gente fala, né, o empreendedor ele tem que tomar atitude. Por quê? Como meu pai não tinha tanto aquela confiança ainda sobre se ia dar certo a barbearia, ele não ficava postergando a obra. E como aí a gente tomou atitude, né? Cheguei e Matheus, cara, vamos tirar tudo de dentro da barraca e vamos começar a obra, que eu sabia fazer. Aí começando, meu pai viu que estava começando, aí como meu pai é religioso, nós somos religiosos também, ele orou a Deus e porventura um rapaz chegou para ele no trabalho dele e falou assim, cara, barbearia tá dando muito dinheiro. Do nada, né? Do ele nada. orou um dia, no outro dia o cara comentou sobre barbearia com ele. Aí ele falou, pô, acho que é a resposta que eu queria de Deus. Então aí ele começou a me ajudar também, falou com o pai dele, vamos ajudar a fazer a obra. E outra coisa também, quero agradecer aos meus familiares, que a nossa família é bem unida, que além da gente ter o nosso dinheirinho guardado, muitos deles ajudaram a gente no nosso espaço. Meu pai comprou as cadeiras, minha avó deu a porta, outro deu o piso. Então, tipo assim, ajudou a gente bastante nesse início. Que é muito difícil para o empreendedor. Começar nunca é fácil. Eu falo que é igual o carro. Quando a gente tá saindo com o carro para passar a primeira marcha, né? A primeira, o que acontece? Gasta mais combustível, o carro tem que usar mais força, mas depois que ele pega o embalo, vai embora, não demanda tanta força. E foi assim na nossa história. A gente começou de uma forma bem complicada, bem escasso, podendo desistir, porque os amigos que estão perto, eles não te incentivam tanto. Portanto, que quando a gente abriu nossa loja do jeitinho que a gente queria, ainda não era onde a gente almejava chegar, porque a gente sempre teve um pensamento, mas aí já era o primeiro passo a ser dado. E quando a gente fez essa primeira loja, o que eu fiz? Agora que a gente tem uma loja mais bonitinha, a gente precisa melhorar, né? A gente precisa trazer mais conforto. Então foi onde eu resolvi comprar um celular, na época no Extra, tava tentando mais tempo fazer o cartão, consegui, cara, comprei meu primeiro iPhone em 30 vezes de R$100. Aí eu contei pros amigos, né, achando que ia ficar feliz.
Ele, se fosse assim, nem comprava. 30 vezes de R$ 100. Então, tipo assim, querendo me menosprezar, mas eu não perdi a fé. Falei, não, isso daqui é algo que vai ser por investimento do meu trabalho, onde Deus vai abençoar. Então, comecei a me esforçar, né? Criei conteúdos para a internet ali de fotos bonitas, bem padronizada. Eu falei com meu irmão. Aí meu irmão até brincou na época que ele ainda não era tão de redes sociais. Falou, pô, cara, sei que lá vai dar certo. Aí do nada um jogador começou a seguir a gente. Sério? Nosso, queria deixar um abraço aqui pro nosso amigo Jonathan Luiz. A gente ama de coração. É Maneiro. um irmão que carrega até hoje. Aí ele chamou a gente para fazer um atendimento a ele. Aí na hora o Matheus até ficou assim meio escaldado. Cara, será que Fake? Será que é fake? Pô, nem fala. E ele tava chegando há pouco tempo no Flamengo e eu nunca tinha ido pra Barra. Ele queria que eu fosse lá, minha mãe cheia de medo. Mas a gente, falei, devo confiar e eu vou. A gente foi onde começou a história da Irmãos Dias de fazer sucesso. Isso também ajudou muito a gente, né, de ter ido lá atender os jogadores de basquete, porque isso dá mais confiança Aí e você não atendeu só um, tu atendeu Tem mais um gente. Começou primeiro e com depois levou todo o mundo. Jonathan. É mesmo? Depois ele falou, chama teu irmão também, vamos atender o time inteiro. Aí isso passa mais credibilidade para o nosso trabalho, faz com que depois desse atendimento a gente voltasse para casa falando, pô, cara, a gente consegue, tá vendo onde a gente estava, onde a gente pode chegar? Vamos, cara, vamos continuar. Não, e todo mundo chegava para desanimar a gente, já não conseguia mais, porque a gente falava, pô, a gente cortou o cabelo de jogador de basquete, cara. É. Não, e a forma como acontece, né, cara? A gente que tem Deus na frente sempre, né? Na frente, atrás, do lado, né? Em tudo que é lugar, a gente se prende ao impossível, né? Porque eu também sofri muito com isso no início dos amigos. Na minha época eu tava com 19, 20, na verdade quando eu comecei o PET, eu já tava um pouco mais, tava com 22, 21, 22 anos. Antes disso tava na pousada. E meus amigos estavam já finalizando faculdade e a galera indo para várias empresas maneiras ali. E a galera falava assim, ah, pô, tu acha que isso vai dar certo, cara? Pô, vai ficar lavando bunda de cachorro aí até quando? E era difícil, né? Porque no início a gente sabe que tem dia que não entra ninguém, tem dia que tu faz um atendimento, tem dia que tu faz 10, 20, mas tem outros dias que são mais lutas do que glórias, né? E aí tinha época que eu voltava para Campo Grande, mas nosso atendimento era no Recreio, voltava de carro chorando porque, cara, até onde eu vou continuar insistindo nisso daqui? Ou não é mais fácil eu, de repente, buscar um cargo CLT, buscar um outro caminho? Mas eu sempre tive essa certeza muito grande de Deus na minha vida que aquele era o meu caminho e que eu precisava passar por aquele desafio e o desafio era eu e Deus e ele ia me sustentar, né? Então, na época eu já namorava minha esposa, né? A gente está junto há quase 15 anos e eu tinha muita certeza de que aquilo ali era onde faria a gente chegar onde a gente está hoje, com as nossas filhas e com tudo que a gente vinha conquistando, mas ouvir, né? E aí, depois de mais velho, a gente foi pegando algumas frases de outros empresários, né? Assim, como é que a gente que vai dar ouvidos e olhos para outras pessoas que nunca conquistaram o que a gente quer conquistar, né? Então, o que eu vou ouvir desse cara? Se esse cara não fez o caminho que eu quero fazer, ele tá falando merda, tá falando besteira. Eu não vou seguir o que ele quer dizer. Independente de ser pai, mãe, filho, tia, primo, amigo, o cara não sabe o que tá dizendo. Às vezes não é nem na maldade, às vezes tá querendo ajudar e fala assim, cara, pô, vai pra opção melhor aqui, ó, vou te botar lá na minha empresa, onde eu trabalho, conseguir uma vaga lá pra você. Às vezes na boa intenção, mas a gente que empreende, a gente tem uma cabeça que é diferente, é um pouco de doideira, loucura, né, com fé misturada ali, que faz com que a gente de fato tenha esse discernimento de ouvir a Deus, né? E quando a gente está desconectado com Deus, parece que a gente perde de fato a graça, que é o que Ele tem de propósito na nossa vida, né? Então, essa relação com Deus, eu faço muita questão de estar sempre me alimentando todos os dias e tudo que eu tenho de dificuldade, de alegria, a gente está sempre dedicando a Ele, porque é um propósito que Ele tem para a nossa vida, né? Então, eu acho que empreender no Brasil é difícil pra caramba. Uma das partes mais difíceis que eu vejo é pessoas, né? Formar pessoas, né? Vocês trabalham com prestação de serviço, eu também. Então não é simplesmente um mercado que o cara chega e pega um produto, passa no caixa e vai embora. Se um dia alguém que trabalha contigo passa mal, fica doente ou simplesmente resolve não querer mais, quem tem que ir pro salão e largar tudo é a gente sabe que essa é a realidade, né? Pelo sorriso, a gente já viu que já não foram uma nem duas, várias vezes isso acontece. Então, essa é uma das maiores dificuldades que eu vejo. Então, quando a gente tem Deus na frente, é a gente com Ele e a gente com a gente mesmo, né? Brigar contra o nosso psicológico e falar, cara,
vai mais um pouquinho que você aguenta. Vai, não para não. E falar a respeito da fé, né, é algo muito importante, porque na palavra de Deus ela quer que nós viva e viva em abundância, né? E quando fala, né, que a gente deve entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele, que o mais ele fará. Porque, igual os outros pastor muito, se Deus deu o sonho, ele é fiel para cumprir, vai com tudo. E tipo assim, Deus ele plantou no nosso coração esse sonho de empreender, porque o nosso sonho de empreender nunca foi pensando somente na gente, mas sim através da nossa vida, transformar vidas, como a gente tem transformado a vida da nossa família, tem transformado a vida de amigos, de pessoas que estão perto, até mesmo das pessoas que estão trabalhando com a gente. Porque a gente não guarda esse conhecimento só pra gente. Você pode perguntar para qualquer um menino da nossa equipe que todo momento a gente está incentivando eles, falando, não, cara, você merece o melhor, você tem que fazer isso, você tem que ter ambição, você tem que querer crescer na vida. Porque quando a gente adquire conhecimento, né, a gente não tem mais medo de repassar, porque a gente sabe que a luz ela vai brilhar para todo mundo consegue, todo mundo é capaz. Então, tipo assim, esse lance da fé e acreditar, cara, faz toda a diferença, porque ainda mais isso, né? Como a gente fala que o empreendedorismo é você se lançar de um morro e construir seu avião enquanto está caindo e depois é conseguir decolar. Então a gente tem que ter a fé, cara. A fé é a principal base de tudo. Eu costumo dizer que a gente, a todo momento, a gente que está empreendendo, nós somos influenciadores de outras pessoas que estão em volta. Sim. A gente não precisa ter 1 milhão de seguidores para isso acontecer. O primeiro cara que a gente tem que influenciar é o nosso sócio, nosso amigo, nosso irmão, são as nossas esposas, né? São os nossos colaboradores, porque essa galera enxerga na gente o que às vezes tem dia que nem você está enxergando em você. Que você recebeu isso lá atrás, a gente sabe que é a nossa missão, mas tem dia que tu fala, irmão, isso aqui, esse fardo tá muito pesado para mim. E aí tu chega do lado e tu olha alguém e tu fala assim, cara, essa pessoa acredita em mim, então por que eu tenho uma missão a cumprir, eu não posso desacreditar disso. E aí é onde a gente se apega mais a Deus e pede, Deus, né? Me ajuda aí a enxergar o que você está dizendo que eu sou capaz, né? E aí eu acho que vai muito daquele caminho também, né? Da gente que empreende, dar o primeiro passo e Deus sempre vir com o chão ali para que a gente possa também estar conseguindo construir aquilo que para olhos, né, humanos é impossível, né? Mas para Deus nada é impossível, né? Então a nossa missão, acho que como empreendedor, de fato, a nossa visão é, cara, eu quero ter 1, 2, 10 lojas, 100 mil funcionários. Mais do que nunca é nunca visar o dinheiro, né? Quando a gente constrói alguma coisa pensando no bem de todos, no bem da nossa família, no nosso próprio bem, que não é pecado, não é mal a gente ter o bem pra gente, muito pelo contrário, né? É super saudável e é esse caminho que Deus quer pra gente, que a gente construa uma vida saudável, digna, honesta, só que ao mesmo tempo a gente também possa estar edificando outras pessoas, né? Que estão ao nosso lado. Então é dar condições para que a nossa vida, nossos familiares possam ter uma qualidade de vida melhor e por que não também quem está com a gente. Afinal de contas, sem essa galera, a gente não consegue crescer. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, muito do movimento que eu fui fazendo foi exatamente a gente criar uma escola de formação. Hoje nós somos a maior escola de formação do Rio de Janeiro, de profissionais para a área PET, né? Então, foi um caminho que a gente encontrou para subsidiar não só o nosso crescimento, que eu precisava de gente qualificada, e ao mesmo tempo para poder proporcionar também para o próprio segmento, porque começou a entrar numa escassez muito grande, uma dificuldade muito grande. Então, cara, vamos comer da própria comida. Vou formar gente, bota para trabalhar, a gente absorve quem dá, e a galera que se destacar fica com a gente, e os demais vão se destacando, montando os negócios deles, né, ou indo trabalhar em outros lugares. Então, eu acho que isso é o que eu busco, e o caminho da galera estar trabalhando comigo hoje, assim como com vocês, é o que eu falo, se quiser ficar comigo a vida inteira, vai ter oportunidade, porque eu quero crescer. E eu cresço quem está junto. A gente pega na mão e a gente sobe junto. Agora, se você quiser ter o seu próprio negócio, fazer outra coisa, que seja caminho, que seja ponte, né? Que a gente possa também ser uma escada para essas pessoas também se desenvolverem, né? Então, eu acho que muito do que você falou sobre o conhecimento, acho que o conhecimento só é validado quando a gente replica, quando a gente repassa. Fora isso, ele é um livro empoeirado numa prateleira, né? Você leu, legal, o conhecimento é meu, ficou guardado ali, não levou adiante, e aí ele não se multiplica, né? Então, quando a gente repassa o conhecimento, é onde a gente está colocando à prova se a gente realmente aprendeu aquilo que a gente acha que aprendeu, porque você está executando e replicando para outras pessoas também estarem ganhando esse conhecimento, né? Então, acho que isso, para mim, é a maior forma de empreender. E eu vejo muitos grandes empreendedores
falando sobre isso, né? Esse movimento de não só ter dinheiro, mas o dinheiro ele é um meio para que a gente possa dar oportunidade para todo mundo. E quando a gente faz isso, a gente ganha muito mais. Não só dinheiro, mas oportunidade de se conectar com outras pessoas, de dar oportunidade para outras pessoas que também estão querendo começar e não sabem por onde, né? Porque empreender não é fácil. E muita gente tem esse medo de, eu não consigo, não tem ninguém da minha família que empreende. Mas olha o exemplo de vocês, como que vocês foram construindo isso, né? E hoje, né, falando de momento presente, vocês têm 3 unidades, né? São 3 lojas. Aonde são essas lojas? Na Estrada da Caroba, aqui no Magali, onde está sendo gravado, e na Arthur Rios. Tá, tudo aqui em Campo Grande, Isso. né? E 9 anos de jornada, 9 né? anos. Da primeira, então tu ficou na casa, lá na varanda da tua mãe, 1 ano mais ou menos. Isso. Depois tu foi pra esse lugar onde é a primeira loja, Dentro ou de não? casa mesmo, dentro de casa, só que era uma barraquinha. Ah, tá. Já fez um puxadinho ali na frente. Isso. Ficou mais quanto tempo 3 lá? anos. Foi bastante tempo. Foi 3 anos. É. E aí era só vocês dois ainda? Só Ou já nós tinha dois. gente lá? Não, só gente. Aí Só cabia dali, gente. Era É? 5 metros quadrados. entra um, dois. sai outro, entra É. um, sai outro. E aí depois dali tu foi pra primeira loja que foi... Na Estrada da Caroba. Quanto tempo vocês ficaram nessa outra loja? Só com ela? 1 ano. Um ano. É? Aí já foi pra essa. Aí já tinha gente trabalhando com vocês Já. nessa época? Ali a gente já começou Já o sentiu a esquema. Já necessidade. cresceu. Ali a gente começou o que ele está fazendo, né? A formação dos alunos. Vocês também começaram a fazer esse movimento de formar gente? Como é que foi essa... Porque a gente via que era muito complicado contratar, ainda mais no nosso ramo, que é igual o seu, assim, né? É muito difícil, é uma mão de obra muito qualificada. Não é da noite pro dia que você pega um barbeiro bom e coloca lá, ou né, um dia que você pega um cara do pet e coloca lá. Então a gente sentiu a necessidade de formar as pessoas, de formar profissionais melhores, né? E nada mais justo do que fazer o crack em casa, né? Isso aí. Então a gente fez isso, a gente começou a dar aula na própria barbearia nos dias que fechava e os melhores barbeiros que a gente formava ali a gente dava oportunidade e às vezes não era o melhor na técnica, mas o melhor no caráter, Perfeito. o melhor no profissionalismo. Então a gente insistia nessas pessoas que tinham um coração igual ao nosso, que era um cara que a gente podia investir, que a gente via que só faltava aquilo ali para ele dar certo. Então, muitas das vezes também é empreender isso, é acreditar nas pessoas, é acreditar em quem está do teu lado, é acreditar em quem, às vezes, é desacreditado por outras pessoas. Então, essa é a nossa missão também como empreendedor. Cara, muito maneiro. Eu gosto muito disso também que você falou. E voltando rapidinho ao assunto a respeito de fé, é um lance muito importante que no ano de 2021, quando a gente abriu a barbearia, a gente não tinha projeção nenhuma que ia abrir a barbearia naquele ano. Porque tava eu e meu irmão, a gente tava naquela fase onde o empreendedor se acomoda com o que tem, tipo, recebendo dinheirinho maneiro dentro da nossa casa, quando não tinha ninguém, a gente entrava pra dentro de casa, o pessoal chamava no portão, a gente voltava, ganhando bem ali, não tinha, tipo assim, caiu um pouco aquela ambição, né? Já tinha filho na época? Não, ainda não. Não tinha um passarinho ainda pra alimentar? Nada. Aí a gente meio desanimado, assim, de tipo, falando, pô, Matheus, ele no caso falando pra mim, né, a gente tem que buscar algo melhor. Aí do nada eu falei, Matheus, a gente em Cabo Frio. Eu falei, chega aí, cara, vamos gravar. Eu puxei o celular, pessoal, fica ligado na gente esse ano, que tem muita coisa boa vindo pra aí, pra vocês, vou surpreender vocês. Cara, não tinha nada, na verdade. Só que eu tinha fé. Aí voltamos de viagem, o nosso amigo Thiago, né, um rapaz usado por Deus, ele chegou pra gente e falou, amigo, passei pelo posto, olhei aquela loja e vi vocês trabalhando lá dentro. Sendo que isso eu já estava procurando, tinha visto aquela loja ali, só que como a gente não pagava aluguel, estava meio acomodado assim, né? Era só lucro, a gente não tinha muito custo. Eu falei, pô, vou pegar essa loja aqui porque é um aluguel mais caro, entendeu? Só que aí quando esse amigo ele falou com a gente, tudo é fé, tudo é Deus na nossa vida. Ele falou sobre essa loja, que viu a gente lá, até falou algumas coisas. Ele, né, tipo assim, nem tipo empreendedor, né, ligado muito com essas coisas, mas falou, cara, lá é um lugar ideal, é um posto de gasolina. Então, a galera para em frente à loja de vocês, primeiramente, e o público que para é o público masculino. Então, cara, eu vejo vocês lá e tudo, cara, vai e tenta. Profetizou, né? E a gente ficou com isso na cabeça. E aconteceu também outras coisas lá na nossa barbearia, né? Que era uma barbearia, tipo, dentro de casa, era meio que bairro. Então, a gente atendia só amigos. E muitas das vezes, igual a gente estava falando contigo antes,
porque às vezes a gente tá crescendo, alguns amigos pô, cresce o olho, às vezes não quer ajudar, às vezes vê que você conquistou uma coisa melhor, tá melhorando, tá É inveja, né, cara? Acontece mesmo. acaba que tenta te desanimar, tenta parar de ir na sua barbearia por nenhum motivo, às vezes até gosta do corte, mas pô, esse cara tá crescendo, eu que tô aqui meio que Tô bancando ele. tô bancando esse crescimento dele, pô, isso não é legal. Acabou que a gente tava até ficando acomodado, a gente investiu dentro dessa nosso quintal. Meu pai não tinha carro na época, quintal lá, a garagem, a gente colocou uma sinuca, colocamos um totó, a casa de baixo, meu pai foi pra de cima, né, como a gente tava falando da construção lá. Ficou a casa de baixo vazia, a gente fez uma loja de açaí. Aí. Olha isso, tudo dentro de casa. Fizemos uma loja de roupa. Aí o que aconteceu? Acabou que aconteceu esse negócio com as amizades e tudo. A gente ficou meio que estressado com isso. E às vezes Deus usa sentimentos, porque a gente estava acomodado na onde estava. E às vezes esse sentimento, às vezes de revolta, a gente não entende porque que Deus coloca isso no nosso coração. Fez com que a gente tivesse a atitude de abrir no posto no meio da pandemia. Só porque eu estava meio que cansado daquela história De de sair dali. querer crescimento, estudar livros e revistas, essas coisas, e às vezes tentar até às vezes compartilhar com nossos amigos na cadeira. Às vezes o cara querer só saber de mulher, só querer saber de balada. Não Então, tinha assim, mesmo, não acompanhava o pensamento, né? então acabava que o nosso ciclo era ali muito a amizade, então a gente às vezes acabava tentando passar, e a galera não escutava, a gente não tinha nada tipo de volta assim, né, de crescimento. A gente com essa parada, esse sentimento de não querer mais ficar ali, ver que tá ficando pequeno pra gente, né? A gente foi e alugou lá no posto. Maneiro. Assim, duas coisas que a gente falou aqui que me chamaram a atenção, que eu queria destacar, né? Primeiro, sobre contratação de funcionário, né? Hoje, exatamente o que você falou é o que eu uso para todo mundo, e eu acho que todo mundo que busca um emprego ou que está querendo contratar alguém precisa analisar. Primeira coisa que eu olho no profissional é comportamento, né, dessa pessoa, comprometimento e a vontade que ela tem de querer fazer dar certo. Se ela é apta, se ela já fez, se ela não fez, a técnica é treinável. Então, tudo que é técnico a gente treina, né? Vocês têm a técnica, eu tenho a técnica, então tudo que é treinável a gente consegue replicar. Agora, caráter você não ensina para ninguém. Então, quando você pega uma pessoa, a gente consegue lapidar, se ela se permitir, a gente consegue transformar ela numa potência também, junto com o nosso time. Então, caráter não é treinável. Então, a primeira coisa que eu faço essa análise hoje em dia, junto com o meu time lá, para a gente trabalhar junto, e inclusive até para escolher clientes que eu venha atender na consultoria, porque se é alguém que... Eu já tive clientes que não tinham caráter, né? Então, assim, a gente aprende, de fato, a dizer não para algumas coisas, né? Então, acho que isso é muito importante de destacar. Tem caráter, a pessoa tem vontade, a técnica você, como empresário, precisa passar. Porque dificilmente você vai encontrar alguém pronto, né? A gente não ficou pronto, né? Então, às vezes a pessoa pode ser a melhor do mundo, mas ela não viveu a tua realidade. E ela precisa viver o principal do teu negócio, que é a tua cultura. Que é exatamente isso que vocês falaram, que vocês buscam também, que é a pessoa ter um coração, né, mais voltado também para o lado espiritual, ali, do que vocês acreditam que seja fundamental para o negócio de vocês, né? Então, e ao mesmo tempo compartilhar dos sentimentos de vocês para poder viver esse ambiente. Porque quando a gente começa a crescer, você não está mais... Hoje vocês são 3 lojas, só que vocês são 2 caras. Então vocês não conseguem estar mais em todos os lugares. Só Deus é onipotente, né? Então a gente não consegue fazer isso. Eu tive essa dificuldade também no início, né? E agora vocês vão ter também essa dificuldade, porque vai ter dia que vai estar pegando fogo nas 3, se Deus quiser, de movimento, e de repente vai ter algum problema, e como é que eu entro para resolver? Então, ter essa maturidade é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo mesmo, a ter outras pessoas por trás, inclusive cuidando da parte da gestão, da parte administrativa, que é uma coisa que muita gente negligencia no início, porque tem aquela síndrome de Gabriela. Ah, eu cresci assim, eu vou fazer sempre assim, era eu que pagava a conta, era eu que ensinava o cara, era eu que comprava a mercadoria, era eu que levava. Só que agora tu cresceu, filhão. Agora tu tem que ter gente para poder cuidar dessa parte administrativa, tem que estar enxergando os números, tem que estar prospectando o crescimento, fazendo estratégia de marketing, desenhando campanha, desenhando lançamento. Enfim, a estrutura ela é muito maior, né? O risco ele é muito maior, né? E quem está na reta é o de vocês. Então, assim, enxergar um negócio como uma outra estrutura que vocês nunca vivenciaram.
é o que vocês vão começar a passar a partir de agora. Não, Né? e já começou, né? A gente, tipo assim, é contador, é marketing, por exemplo, as delegações, né? A gente, como empreendedor, a gente tem que começar a delegar e já não dá mais para ficar tudo nos nossos braços. É. Hoje, graças a Deus colocou pessoas boas na nossa vida. É porque a gente está na presença dele, está logo ali do lado, vocês não estão vendo aí. Mas tem o Juan, tem os outros meninos que trabalham com a gente. São pessoas que ajudam a fazer esse projeto dar certo. E que Deus possa tanto recompensar nós quanto a eles. Porque, como fala, né? Eu falo que na vida a gente nunca pode tratar as pessoas de forma diferente, porque independente de qual posição você esteja, você precisa de qualquer pessoa, desde o morador de rua ao cara mais rico da face da terra, porque hoje a gente pode estar em cima, amanhã a gente pode estar embaixo, hoje alguém que a gente abre a porta pode ser alguém que vai abrir a porta para a gente lá na frente, então a gente tem que ter essa maturidade e entender que a gente precisa de todo mundo e principalmente de outras funções, né? Porque tem uma hora que a gente fica limitado. E você entender que você começa a ter que buscar mais conhecimento de coisas que você de repente nem era tão afim assim, né? Porque de fato o negócio você precisa ter uma outra coisa que a gente fala muito e que vocês citaram aqui quando a situação aconteceu dentro da casa de vocês com os amigos, que é mudar a ambiência, né? Então muito do que eu trago com esse tipo de conteúdo para a gente estar conversando é exatamente a gente fazer essa conexão que a gente está tendo aqui, que a gente não se conhecia ainda, e um conhecer a história do outro, você começa a gerar uma admiração mútua pela história, pelo que a gente acredita, pelo que a gente vivencia. E a gente vê que existem outros empresários que também estão por aí, vivendo o que a gente vive, acreditando no que a gente acredita, ou seja, cara, meu caminho não é tão solitário assim. Tem outras pessoas que já sangraram como eu sangrei e que não são tão 7-1 como dizem muito por aí, né? Porque a cultura brasileira traz para todo mundo que empreender só dá certo quem é safado, quem está roubando, quem está maltratando o funcionário, quem não está fazendo falcatrua, né? E é a forma como a maioria das pessoas enxerga o dinheiro, né? Que o dinheiro traz infelicidade. E obviamente que tudo vai trazer infelicidade se você não souber dosar e utilizar ele da forma correta. Então assim, empreender abre portas, abre caminho pra caramba, não só pra gente realizar nossos sonhos, mas pra gente realizar o sonho de outras pessoas, né, que fazem parte disso. Então você está num ambiente certo, buscando pessoas que estão conectadas com o que a gente acredita, ter essa ambiência de chegar no momento que eu posso falar com minha mãe, com meu primo, meu pai, minha esposa, mas ninguém tem a nossa cabeça como empreendedor, que a gente enxerga aquele mato alto ali e a gente fala assim, irmão, eu já estou enxergando o prédio de 10 andares e todo mundo circulando, porque na nossa cabeça é diferente. A forma como a gente enxerga o negócio, e a gente entende que hoje é um caminho para amanhã eu estar em outro lugar, ela é muito diferente. Então, quando a gente se conecta com outros empresários também, a gente começa a tornar essa jornada um pouco mais leve. Porque aí, às vezes, tu está num dia difícil, pô, tu manda mensagem para mim, para algum amigo, fala, cara, como é que tá aí? Pô, hoje tá difícil. Vamos tomar um café que hoje eu não... Nem se eu chegar em casa assim, a mulher vai me botar para fora, não vai deixar eu dormir nem dentro de casa, porque ela não vai entender o que você está passando. Por mais que ela queira ajudar, às vezes ela vai atrapalhar. E aí o nosso papel como marido, como pai, como filho, como chefe, né? Como dono de negócio, ele começa a ruir, porque a gente começa a desconfiar da nossa própria capacidade. Né? E às vezes a gente está sendo tentado ali a um enfrentamento de falar, irmão, filho, ó, esse desafio aqui tu vai passar porque você precisa sair de novo de fora da caixinha, porque você está se acomodando e se você continuar acomodado não vai dar certo. Então vamos buscar alguém aí que de repente vai te dar um saculejo e vai conseguir te botar nos trechos, né? Então eu acho que esse caminho que eu busco fazer sempre com outros empresários é exatamente para isso. Para a gente criar esse ecossistema onde a gente está no mesmo bairro, empreendendo, e a gente fazer negócio junto, tá aprendendo junto, tem muita coisa para poder se fazer, né? E a gente vai abrindo portas para um bocado de gente também fazer isso com a gente. Então, pô, é muito legal ver vocês assim, dois jovens nesse caminho, né? Eu também já estive nessa idade de vocês, hoje estou um pouquinho mais velho, com 33 anos, nossa diferença aí é de 5, 6 anos, né, de diferença. Vocês têm a idade do meu irmão, né? O irmão mesmo de sangue, o Lucas, né, que é o meu irmão mais velho dos outros irmãos que eu tenho também, mas que vocês estão trilhando uma jornada que é linda, cara, é muito bonita a história de vocês. Isso é muito legal, né? E com certeza foi graça que Deus deu na vida de vocês e vocês
se propuseram a buscar essas oportunidades para poder fazer isso dar certo. Então não foi por acaso que aconteceu, né? Vender fruta lá atrás não foi obra do acaso, né? E passar pelas dificuldades que a família de vocês passou também não foi por acaso, né? E falando sobre dificuldade, né, esses dias eu até postei nas redes sociais que quando a gente começa a empreender, a gente entende que também a gente não pode mimar 100% os nossos filhos, porque senão não vai dar aquela, igual a gente tem o desejo de conquistar, né? Aham. Só que, pô, toda vez que eu passo em algum lugar que minha filha pede o brinquedo, eu lembro da nossa infância, que eu e meu irmão, quando ia no shopping com minha mãe, ela já falava pra gente, ó, mamãe, não pode dar nada para vocês, não pode comprar e não fica, tipo assim, pedindo de forma que vai deixar a mamãe triste. Então, tipo assim, ela conversava com a gente e a gente passava em frente à loja, a gente virava para ela, olhava para ela e falava, mãe, a gente pode só entrar para ver? E tipo assim, a gente pegava aquele carrinho ali na mão, aí olhava e tipo assim, depois devolvia. Pô, minha mãe caía por chorar, que tipo assim, não podia dar pra gente o que ela desejava. E a gente ali hoje podendo dar, sei que é errado, né? Dessa forma, mas pô, eu acabo dando tudo que minha filha quer. Esses dias a gente tava lá em Búzios e ela, pai, eu quero Stitch. Aí minha esposa, amor, muito caro. Eu falei, não, deixa ela pegar o Stitch, a gente paga. Ela, que isso, amor? Eu falei, não, paga, amor. Porque, pô, tipo assim, tu tem aquela sensação de que hoje tu pode retribuir pro seu filho que você não teve, pô, é a sensação mais gostosa. E além de a gente poder hoje, a gente fala, né? A gente não fala para todo mundo, só algumas pessoas fazem, a gente vai falar agora de poder retribuir algo para o nosso pai. Eu sempre senti que a gente tinha dívida. A gente tem, todos nós temos uma dívida com nossos pais, né? Porque, pô, eles que colocam a gente no mundo, eles que se dedicam para formar o nosso caráter. Sei que muitos aí podem ter um pai que não foi tão presente, mas a gente tem o nosso pai espiritual que é Deus, então ele nunca vai te desamparar. E, tipo assim, a gente viu as dificuldades que meu pai passou para construir a nossa casa, para poder dar uma educação para a gente, fez de tudo, pagou curso caro, por um tempo ficou desempregado, mas mesmo assim tentava correr atrás para fazer as coisas por nós e recentemente ele ficou desempregado de novo e a gente chegou para ele e falou, pai, tu nunca mais vai voltar a trabalhar, que a partir de agora a gente que paga teu salário. E pô, cara, ver meu pai mais feliz, menos estressado, que saía de casa às 4 horas da manhã, chegava às vezes 10, 11 horas da noite, ter que fazer relatório, para no outro dia acordar cedo de novo e trabalhar. Aí, às vezes, querendo ou não, acabava criando atrito entre meus pais, porque minha mãe, toda mulher quer a atenção do homem, né? E meu pai, às vezes, não podia dar, não pôde dar tanta atenção pra gente. Hoje eu até brinco com ele e falo, pai, esse tempo que o senhor está podendo ficar em casa, eu quero que o senhor curta seus netos. Curta bastante para que a gente tá até aqui na obra junto, foi para o senhor poder fazer o que não pôde fazer tanto com a gente. É só quando ele estava desempregado que ele conseguia. Aí ele falou, até ficou meio triste, pô, mas a gente está curtindo junto agora, né? Que a gente estava fazendo a obra aqui, a gente está Uhum. curtindo. Eu falei, pai, eu sei que a gente está, mas curte bastante seus netos, passeia com eles e seja feliz, que, pô, cara, todo pai quer crescer ao lado do filho, né? Ver as fases deles. Às vezes eu chego em casa triste, que a gente que é empreendedor, né? Chega cansado e vê nossos filhos falando, papai, vamos brincar. E às vezes você tem que arrancar forças, né? Então, tipo assim, a gente busca isso, é poder entregar o melhor para nossa família e isso faz toda a diferença. Cara, isso que eles falaram me tocou muito, né? Tá todo mundo emocionado aí, porque você poder dar esse caminho pro teu pai é uma parada que não tem prêmio maior. Acho que uma das maiores vitórias que vocês já conseguiram alcançar Com certeza. é exatamente essa dignidade, né? Pro pai de vocês, que eu acho que ter dinheiro para proporcionar coisas como essa é de fato ser digno, né, da formação que ele deu para vocês e de tudo que vocês estão conseguindo trazer e levar para a vida de outras pessoas. Então, assim, não existe nada na vida que possa ruir esse tipo de situação, né? A gente está entregando e conectando mais do que nunca para Deus, para aquele que formou a gente, né, como pai terreno, né? E essa história que vocês estão fazendo com o pai de vocês é louvável, cara. É muito maneira essa história. É muito bonito isso que vocês fazem por ele. Não, e é gratificante, né, que na palavra de Deus fala, né, que a gente tem que honrar. E eu falo pro meu pai que toda a dedicação que eu faço foi para um dia poder dar uma vida melhor para ele e para meus avós.
E aos poucos a gente vai conquistando, vai conseguindo chegar. Por mais que a gente ainda não chegou, mas a gente já consegue fazer alguma diferença na vida deles. Muito maneiro, assim. Eu perdi meu pai quando eu tinha 17 anos, né? Então eu comecei trabalhando com ele, eu tinha 14 no escritório. E aí meu pai foi assassinado, né? Eu trabalhava com ele, então eu perdi meu pai e meu emprego ao mesmo tempo. Meu pai era advogado criminalista. E aí nesse dia foi um livramento na minha vida também, porque a gente ia visitar um cliente. Nesse dia eu dei um migué para ele, pô pai, não tô me sentindo muito bem, isso aqui, queria visitar um amigo que não tá bem. Não fui para ele para esse encontro, foi exatamente nesse encontro que era uma emboscada. Então, se eu tivesse estado com ele, eu teria também, provavelmente, estado junto daquela situação. E meu pai era advogado criminalista, então defendia bandido. Foi exatamente um bandido que acabou assassinando meu pai e assassinou outras pessoas que estavam envolvidas, né? Foi queima de arquivo. Então, outros advogados, outras pessoas que estavam próximas acabaram se envolvendo e morreram por causa disso também, né? Foi uma situação grande até na época. Então, eu com 17 anos perdi meu pai e meu emprego. E aí minha mãe, como professora, né, ela não tinha condição de sustentar aquilo que meu pai me proporcionava, né, um pouco mais. Porque meu pai tinha uma condição, era querendo ou não empreendedor também, né, autônomo, e me proporcionava algumas coisas. Naquela época eu falei, cara, daqui para frente sou eu por mim mesmo e exatamente o que eu vou fazer é estruturar minha família, porque eu tinha tinha 3 irmãos, né? No mesmo ano que meu pai morreu. Ele morreu no mesmo dia que meu irmão mais novo, o Lucas, tem a idade de vocês, fez aniversário. E eu tinha 2 irmãos mais novos. Meus pais já eram separados, então eu tenho 2 irmãos novinhos também, de 15 anos, né? Hoje em dia, 15 e 16 anos. E eu quis assumir esse papel exatamente de fazer com que, através do meu trabalho, fosse instrumento para que meus irmãos também pudessem se inspirar naquilo que meu pai sempre foi para mim, né? Assim como minha mãe também é até hoje, essa fonte de inspiração. E o que eu faço muito, esse movimento de mostrar para as pessoas essa jornada que é empreender, é exatamente uma forma de eu mostrar também para o meu pai, que já não está aqui comigo, né? De que estou honrando, fazendo aquilo que você fez por mim, que era exatamente me botar para trabalhar, para dizer que, filho, isso aqui não é só ter, né? Mas você pode construir o seu também. E para mim isso foi fundamental porque eu pude dar sequência nisso fazendo a minha própria sorte, mesmo depois dele ter partido, né? Então eu faço muita questão de dar aula para crianças, de falar com outros empresários, de mostrar para as pessoas que elas não precisam ficar esperando a sorte bater na porta, porque nem todo mundo tem as condições, né, adequadas. E quando a gente não cria isso para que lá na frente a gente possa dar essa qualidade de vida para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos filhos, para os nossos amigos, de que fez sentido a vida, né? Não, Ela passa rápido, né? e é importante esse projeto seu, porque muitas das pessoas quando chega assim, olha a gente aqui, os irmãos Dias, vai falar assim, ah, esse daí veio de família rica, igual tem um professor, o Betão, que a gente chama ele defende muito a gente, porque a gente veio da escola Irineu, né? E ele fala lá que tem muitas pessoas que falam, quando ele fala da gente, os irmãos Dias falam, daqui do Irineu não sai nada bom. Ou aí ele fala, mas tem os irmãos Dias. Aí os outros falam, pô, mas com certeza os pais é rico. Aí ele conta toda a nossa história. Fala, não, cara, começou assim de baixo. Eles eram assim como vocês, estudavam aqui. E muitas das pessoas quando estão de fora, elas acreditam o quê? Pô, só pode ter sido o pai rico, que deu herança e te transformou isso. Mas não, cara. Duas pessoas que passaram dificuldade na vida e que não aceitaram a realidade, que aquilo não era para a gente, ainda mais a gente sendo cristão, a gente, dentro da palavra, Deus fala, né, que Ele quer o melhor para a gente. Só que a gente tem muito aquela questão de que fala que, mas Deus mandou o cara vender tudo aos pobres e dar o dinheiro, então Ele não quer que a gente tenha dinheiro. Na verdade, Ele quer que a gente ganhe dinheiro, só não quer que a gente tenha amor ao dinheiro. E Exato. que em primeiro lugar seja Ele. Porque se a gente ama Ele em primeiro lugar, o dinheiro para a gente não significa nada. Por isso que a maioria das vezes a gente ajuda, a gente tem vontade de ajudar outras pessoas. Por quê? O dinheiro é só um meio, uma ferramenta. Exato. Porque o principal não é isso, é o que a gente proporciona, a felicidade, as conquistas das pessoas. Então isso é importante demais. O dinheiro vem para distribuir e a gente gerar mais riqueza ao entorno, né? Principalmente com as pessoas que estão com a gente. Então, eu acho que esse caminho, né? A gente está muito alinhado com relação a propósito, a missão de vida, né? Então, acho que você é muito feliz em poder estar conhecendo vocês aí também, a história de vocês. Isso é muito gratificante para mim. Já
já valeu aqui, principalmente esse bate-papo aí também de hoje. Muito legal mesmo. Agora, entender um pouquinho de momento atual, falamos do passado, falamos do presente. E o futuro dos irmãos Dias? Aonde essa garotada vai? Quais são os objetivos aí futuros? Profetiza de novo. Aí, rapaziada, pra vocês Aí, ver ó. esse ano. Aí, rapaziada. Já que vocês querem saber realmente, vou falar, cara, eu sonho longe. Eu sonho que a Irmãos Dias vai. Não vou falar dominar, que é uma palavra pesada, né? Mas vai habitar em todo o território brasileiro, internacionalmente também, creio, nessa projeção aí que eu tenho um sonho de levar. Mas como eu queria levar Irmãos Dias, eu não quero levar para engrandecer a Lucas e Mateus, tem em todo lugar, mas sim ajudar pessoas transformando a vida. Porque assim como a gente tem procurado transformar a vida do pessoal que está aqui hoje em Campo Grande, a gente quer mostrar para o mundo que ainda há esperança, ainda tem possibilidade de crescer, tem possibilidade da gente ter uma projeção, né, de crescimento. As pessoas acham que a gente tem que pensar pequeno, mas nós temos que pensar grande, então creio que a gente vai dominar Campo Grande, dominar Barra, dominar o Brasil, dominar a Itália, a Europa toda, e a gente vai chegar lá. Maneiro, eu acho que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, né? Agora, Verdade. quando a gente começa a se movimentar e dar destino para esse sonho, aí sim, criando ferramenta, criando estrutura e ação, né? Porque o plano tem que ser executado, não dá só para ficar na mente, né? A gente tem que rabiscar mesmo para poder transpassar daquilo do que a gente está pensando para o papel e a gente fazer isso acontecer sempre pensando no longo prazo. As pessoas querem sempre as coisas para ontem, né? E as Irmãos Dias demorou 9 anos para chegar aonde chegou, né? Eu também demorei, hoje está fazendo, esse mês está fazendo 11 anos que a gente tem de Brothers Pet, mas já empreendia antes também, como vocês também já empreendiam antes da Irmãos Dias. Então, as coisas na vida demoram para acontecer. E a gente não sabe, às vezes, aonde vai dar. Então, o que eu costumo dizer para a galera, para a criançada, para as pessoas que fazem consultoria comigo também, é que é muito mais fácil hoje a gente identificar o que a gente não quer do que o que a gente quer. Porque o que a gente quer, a gente vai começar a conhecer ainda da agora, porque é novo, né? Agora, o que eu já não quero é muito mais fácil de identificar. Já passei por aquilo ali. Isso aqui eu não quero mais. Agora, o que eu quero chegar lá, na Itália, mas no meio do caminho, quantas outras coisas eu também vou querer, né? Então, primeira coisa que eu falo para a galera no meu primeiro dia de aula, quando eu dou, ou uma palestra que eu faço, eu levanto o iPhone e falo assim, galera, vocês acham que o Steve Jobs, quando desenvolveu isso daqui, ele pensava nisso quando era criança? Então, assim, obviamente que não, né? Então, se permitam sonhar. Sonhar grande, sonhar em querer transformar o mundo, querer transformar a vida de vocês. Acho que o sonhar é o que faz a gente se movimentar. E quando a gente para de sonhar, a gente para de viver, né? Então, alimentar esse sonho todos os dias através da oração, de vir para o trabalho, de colocar o uniforme, de ir trabalhar, isso é muito potencial para a gente continuar sonhando, acreditando. E nos momentos de dificuldade, olhar para trás e falar, cara, olha quanta coisa a gente já construiu. Será que é impossível a gente chegar lá para frente também? Será que daqui a pouco, do nada, não aparece um jogador aí, me manda uma mensagem e eu tenho o time todo para poder também me servir de fonte de inspiração? Então, assim, a história de vocês é muito legal, cara. O que vocês vêm construindo é muito empolgante mesmo, né? E, de fato, merece estar sendo influenciado para outras pessoas conhecerem a história, se inspirarem no que vocês estão fazendo também. E, com certeza, Papai do Céu, Deus está do lado de vocês aí também, dando suporte, dando orientação e colocando pessoas necessárias na vida de vocês para que vocês possam criar cada vez mais essa ambiência e esse modelo de inspiração para crescer cada vez mais, sempre com a cabeça no lugar, pezinho no chão, mas nunca deixando de ter a cabeça de maluco mesmo, que é pensar em fazer coisas diferentes que ninguém está pensando e mudar o mercado. Eu acho que esse caminho é fundamental. Então, muito sucesso na jornada de vocês. A gente está indo para a nossa fase final aqui agora também desse nosso bate-papo. E aí eu vou fazer uma pergunta, que é a pergunta secreta, para vocês. Vocês já até me responderam ela em alguns momentos desse bate-papo aí. Que é o seguinte, eu falo muito sobre educação financeira, né? Acho que um propósito que eu tenho na minha vida, nesse plano, é exatamente eu falar para as pessoas como elas devem gerir o seu próprio dinheiro, seja buscando mais recurso financeiro ou usar o dinheiro que tem,
que eu acho que todo mundo, planejadinho, todo mundo pode ter a vida que o Neymar tem lá. Planejadinho, irmão, tu vai embora, tu vai sonhar, tu vai fazer, tu vai juntar, tu vai guardar. Então, falar sobre educação financeira é uma coisa que para mim é fundamental. E educação financeira e empreendedorismo, elas estão totalmente conectadas, né? Porque sem isso não adianta só tu ter a ideia se você não conseguir fazer grana e ao mesmo tempo organizar e gerir esse dinheiro, né? Então, como foi esse movimento para vocês? Aí quero que cada um de repente responda de forma individual aí. Qual foi o dia na vida de vocês que vocês enxergaram que era necessário vocês gerirem a própria grana? Como que vocês de repente enxergam, em que idade que foi, em que momento de repente que foi, você falou assim, cara, a gente pode ganhar dinheiro e se a gente organizar esse dinheirinho aqui, a gente pode ter muito mais. Então, no começo, a gente aprendeu a juntar dinheiro com o nosso pai. E a gente via que toda vez que a gente pegava dinheiro e aplicava novamente, a gente via que a gente fazia mais dinheiro. Por exemplo, a camisa que a gente pegava a camisa da época da Hollister, quanto antes? Era $5, né? Naquela época aqui a gente vendia em torno de 50, 70 reais, então tipo assim, multiplicava legal. E a gente viu que era legal multiplicar o dinheiro. Mas a maior experiência que a gente viu que a gente precisa literalmente ter uma consciência financeira de gerir foi quando a gente abriu a nossa segunda unidade. Porque a gente abriu uma área de 240 metros quadrados. Nossa, A gente grande. abriu uma área de 30 metros quadrados a 240. E tipo assim, na época eu tinha meu nome e passava até avião, cartão black, tudo. E ali a gente teve a experiência de ainda não conhecer de fato os números, que é algo importante, né? Que é quanto você vai ter a previsão do longo prazo, curto prazo. E nesse período a gente, passando esses cartões, acabou ficando com uma parcela alta e a gente não contou com o mês de janeiro, que era baixa. Então, tipo assim, tinha duas oportunidades. Pagar o cartão ou ter caráter. O que era o caráter? Que era pagar nossos funcionários, quem estava com o dinheiro certinho. Funcionário, aluguel, as coisas e o dinheiro que, tipo assim, cartão tinha mais 5, só que faltava 5. Aí falou, não, vamos pagar nossos funcionários, porque eles trabalharam, eles têm que receber o que é deles. Então ali a gente acabou, no caso, sujando meu nome. E, tipo assim, ali eu vi que a gente precisava de mais organização ainda. Então foi onde a gente veio batalhando cada vez mais. Por isso que essa unidade demorou um pouco mais para sair. Portanto, eu vi que uma foi 2021, outra foi 2022. A próxima só 2025. Então foi a necessidade que a gente encontrou de estar mais organizado. Não vou falar que hoje a gente está 100%, que a gente ainda não tem um especialista do nosso lado, mas a gente está lá. E aí? Mas a gente vai pegar as dicas com ele. Estamos aí estreitando o relacionamento, pô. Isso aí. Tamo junto. Quero abordar outro ponto, né? Que é a questão dessa organização financeira também. Às vezes a gente tem que atrasar um pouco a nossa vida pessoal para que o negócio vá para frente e acreditar que as coisas vão multiplicar, igual ele falou. Então, muitas das vezes a gente faz isso, esse movimento, entendeu? Nossa vida é um pouco mais simples, né? O dono pobre, empresa rica. Perfeito. Então, às vezes a gente vê isso, que o empreendedor ele tem que ter uma paciência, que as coisas, se a gente investir hoje, lá na frente vai ser 10. Então, a gente faz esse movimento, entendeu? De estar sempre acreditando que a gente está multiplicando o que a gente tem hoje, entendeu? Eu acho que todo mundo que eu vivo muito analisando a natureza, né, cara? A natureza é perfeita, né? E você vê a forma como as formiguinhas fazem, por exemplo, o estoque delas de comida para passar por um momento de perrengue, que é o inverno, ela é muita prova de como a gente deve gerir as finanças, né? Eu trago muito esse exemplo porque tem momentos onde você vai ter abundância de dinheiro entrando, né? E as formiguinhas ali podiam estar comendo, aproveitando para comer para caramba, mas é exatamente o momento onde elas mais trabalham para que elas possam guardar e aonde essa grana, né? No nosso caso, ou os momentos de dificuldade, onde elas não vão ter muito o que fazer, elas possam aproveitar aquilo ali durante aquele período, depois de novo elas saem e vão em busca de alimento. Então, no nosso caso, a gente tem momentos de oscilação durante o negócio, ao longo do ano. Quando a gente cresce uma loja, tem uma dificuldade. Quando a gente cresce duas, tem duas dificuldades. Quando a gente cresce três, a gente tem 10 dificuldades, não mais 3. Porque os problemas, eles triplicam, quadriplicam a todo momento, né? E não necessariamente
o recurso de entrada acompanha esse processo, né? Então, os dados do Sebrae, né, trazem para a gente que normalmente toda empresa demora de 12 a 18 meses para poder atingir seu ponto de equilíbrio, né, o seu break-even ali, e depois disso que a gente pode começar a ter um certo resultado para que a operação volte a se pagar. Até então ela está se sustentando ali, e quando acontece dessa forma é maravilhoso, porque tu não jamais está tendo que botar dinheiro. Agora, até lá, tu sustentar isso é doloroso demais. Na segunda unidade, a gente viveu isso, fechar o caixa num mês faltando, tipo assim, menos 800, menos 900, menos R$1.000, aí tu pensar, caraca, e agora? Eu jogo tudo pro alto ou acredito? A gente, não, vamos acreditar, campanha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e fazer acontecer. E nos momentos de crise que a gente se coloca à prova, né? Vocês fizeram isso quando vocês tiveram essa dificuldade na vida da família de vocês, e no negócio não é diferente. Exatamente. Eu comecei a fazer jiu-jitsu, por exemplo, por causa disso, né? Exatamente porque eu via muito empresário fazendo, empreendedor. Nunca gostei de luta, nada disso. Mas eu falei, cara, por que esses caras têm? Pô, grandes empresários praticando jiu-jitsu, que é uma arte que foi desenvolvida no Brasil, apesar dela ser um desdobramento do judô. E eu falei, cara, por que esses caras fazem esse troço? E eu fui pesquisando, estudando e entendendo que aquilo ali era um movimento de exatamente a gente estar sendo amassado. Igual hoje eu estava treinando, um cara de 140 quilos em cima de mim. Irmão, e você tem que criar uma alternativa para respirar. Não é nem para tu sair. É você de fato encontrar uma brechinha, um espaço para respirar. E numa dessa você consegue fazer um movimento para desestabilizar o adversário e você pelo menos escapar daquela situação que tu sabe que ele vai vir de novo. E a nossa vida do empresário ela é assim todos os dias, né? Então, hoje em dia eu comecei a praticar jiu-jitsu esse ano. E eu tenho tido muitos resultados da minha vida profissional que eu tiro dali, porque eu vou pro tatame exatamente para pegar esse fôlego, né? Para ser amassado, que a gente todo dia está sendo amassado pelo governo, né? Pelas pessoas que estão julgando o nosso trabalho, né? Às vezes por alguns funcionários que estão insatisfeitos com o time e estão querendo, às vezes, te derrubar, né? Pela vida, e do nada a gente passa por situações adversas. Então, como que a gente lida com isso? O emocional. Então, quando a gente começa a crescer muito, onde tu está devendo 800 no mês, começa a se tornar 8 mil, 80 mil, 800 mil, e essa é a jornada da vida de grandes empresários, né? E como a gente lida com essa situação? Saber gerenciar isso é muito difícil, ainda mais quando você tinha uma dificuldade pequenininha lá atrás que você conseguia resolver. A R$800, pô, eu tive uma dívida aqui, sujou meu nome. Mas e agora, quando eu comecei a construir patrimônio, tenho minha casa, tenho meu carro, cara, deu pandemia. Quantas pessoas quebraram na pandemia? Quantas pessoas tinham negócios há muitos anos de família, que passou para o pai, para o filho, né, que foi o avô que fundou, e ninguém nunca se planejou para aquele momento difícil, porque eram imóveis ali que o cara tinha, restaurante que ele já tinha no centro da cidade. Hoje em dia, tu passa no centro da cidade, está tudo abandonado. Então, assim, como foi esse processo de você saber lidar com essa gestão financeira, né? Então, eu falo que é muito importante para a gente que empreende saber lidar com os números, enxergar, prever o que vai acontecer sempre, estar sempre muito atento ao mercado e a gente tentar gerar esse movimento antes de acontecer o problema, a gente prever esses problemas, né? Então, eu acho que muito de você saber ler os números está exatamente nesse movimento, de você saber enxergar o que vai acontecer e você se programar antes de acontecer psicologicamente para que, caso dê esse problema, o que eu vou fazer? Se der o problema 2, como que eu vou fazer? Se der o problema 3, e tem muita coisa que livro não conta, que YouTube nenhum conta e que a gente só fala nos bastidores porque a gente conversa de empresário para empresário e a gente abre um pouco a caixa preta do que a gente aprende, que a gente ouve e assim a gente vai se alimentando e desenvolvendo nossos negócios. Então, muito legal, cara, conhecer vocês, a experiência de vida de vocês, os negócios de vocês, assim, são realmente muito inspiradores. Fiquei muito feliz de verdade de conhecer vocês aí. Espero que a gente possa estar seguindo junto aí também, trocando ideia e se alimentando desse ecossistema que a gente está criando também para se ajudar. Acho que nosso papel é se ajudar sempre. Então, obrigado pela disponibilidade de vocês em estar aí, abrir as portas da casa nova aí para a gente. Quem sabe a gente não vai produzir mais coisa aí ao longo da jornada com outras casinhas que vocês vão estar abrindo também. Então, contem comigo se vocês precisarem de verdade. É um compromisso que eu tenho com os empreendedores que estão fazendo
o negócio acontecer de verdade, botar a cara e fazendo acontecer. É a gente por a gente mesmo. Então, obrigado aí pela parceria e contem comigo sempre no que precisar. Valeu? Valeu. Tamo junto. Galera, obrigado. Esses aí foram o Lucas e o Matheus, os caras aí da Irmãos Dias. Prazerzaço, espero que vocês tenham curtido bastante também esse conteúdo que a gente desenvolveu hoje, contando a história deles, história inspiradora, e espero que vocês consigam também estar aproveitando um pouquinho do que a gente conversou aqui hoje para aplicar no negócio de vocês. Se vocês estão pensando em empreender e acham que não tem condição financeira, não tem tempo, enfim, os caras estão aí para mostrar que a gente planeja a nossa própria sorte, né? Então, espero que vocês consigam fazer movimentos como esse e, obviamente, continua seguindo a gente aqui, né? Deixe seu like, aperta no sininho aí também para poder estar seguindo e acompanhando as notícias que a gente está sempre postando por aqui, conversando com outros empreendedores, para que de fato a gente possa estar se alimentando desse movimento que é ter fé que a gente consegue chegar lá. Então, obrigado. Esse foi mais um episódio aqui do Planejando Sua Sorte. Tamo junto, até a próxima e vamos nessa.